Carta do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, conforme a sua grande misericórdia. Fala comigo, grande misericórdia. Você só está aqui por causa dessa grande misericórdia. Essa grande misericórdia possibilitou a graça de Deus nos alcançar. Essa grande misericórdia, amado, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Essa grande misericórdia pegou alguém como você, como eu, que não merecíamos a salvação, e nos salvou. Grande misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Regenerar é gerar novamente. Estávamos mortos em delitos e pecado. Ele nos regenerou. Não tão somente nos regenerou, como também nos deu uma viva esperança. Uma esperança que nunca vai acabar, nunca vai morrer. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e nele todos nós também ressuscitaremos. Gente, vai pegando. Para uma herança, fala comigo, herança, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança essa, guardada nos céus. Olha só onde está a sua herança. Olha o cofre que está a sua herança, as promessas de Deus para a sua vida. Olha onde está guardado. Herança guardada no céu para vocês. Vamos lá. Tem aí. Que mediante a fé são protegidos, olha só, guardada e protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação preste a ser revelada no último tempo. Glória a Deus. Uai. Não promoveu a emoção que eu esperava. Eu não vi ninguém pulando, gritando, saindo correndo daqui e querendo contar essas boas novas para alguém. Por que será? Por que esse texto tão profundo, tão forte, tão poderoso, tão vivo, não provocou em você uma comoção? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele fala assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Tem uma tradução que diz que quando o herdeiro é criança, você é dono de tudo, mas não tem consciência disso. Você tem uma herança que, como o texto diz, imarcessível, imaculável, imensurável, mas não tem consciência disso. Ainda somos como crianças que não têm noção do tamanho da nossa herança. Você prestou atenção nisso?
Paulo disse, porque vocês ainda são meninos, ainda não tem percepção, não consegue perceber o tamanho da sua herança. Hoje eu quero pregar sobre isso. E eu vou pregar sobre a história de um homem que tinha percepção da sua herança. O nome dele é Nabote. A história de Nabote encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 21. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Israel. A vinha ficava junto ao palácio de Acabe em Samaria. Um dia Acabe vai até Nabote. Acabe é uma representatividade do próprio Satanás. Tipifica nesse texto como o próprio Satanás. E Acabe vai até Nabote e fala assim para Nabote: Nabote, eu tenho visto a sua vinha, e os meus olhos se encheram por ela. Ela está junto ao meu palácio. E eu quero a sua vinha e quero transformar a sua vinha em uma horta. Vou te dar uma outra vinha melhor do que essa. E se for o caso, posso pagar o preço que você quiser. Olha só. Acabe vem e fala: eu vou transformar a sua vinha numa horta. Ou vou dar, e também vou dar para você uma vinha maior, melhor em outro lugar. Ou vou pagar o preço que você quiser. Nabote fala para Acabe assim, mesmo sabendo que Acabe era um perverso rei, casado com uma perversa rainha chamada Jezabel, mesmo sabendo que Acabe tinha a disposição de fazer coisas terríveis, Nabote disse: longe de mim vender ou trocar a herança do meu pai. Uau! Uau! Acabe volta para o palácio, comenta com a rainha Jezabel: eu queria tanto aquela vinha, mas Nabote não quis negociar comigo. Jezabel: homem, você é o rei, toma à força aquela vinha. E levantaram um falso testemunho contra Nabote, apedrejaram Nabote e tomaram a vinha de Nabote. Nabote morreu, mas não negociou. Sabe, amada, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Acabe, representando Satanás aqui, queria trocar a vinha, algo permanente, por uma horta, algo transitório, algo de pouca duração. Satanás sempre vem como uma oferta assim para nós. Tirar algo que tem valor permanente para dar algo de valor transitório, efêmero. Às vezes é um prazer momentâneo que depois vira dor e tristeza na alma, arrependimento e sentimento de condenação. Às vezes é um pequeno prazer, uma droga que experimenta, que leva à exaltação, a uma felicidade tão pequena e tão passageira. Trocar algo permanente, de valor, imaculável, imarcessível, imensurável, por algo transitório.
Uma das coisas que tem destruído muitas pessoas, tanto homens como mulher, por exemplo, é o vício da pornografia. Algo tão pequeno, tão transitório, que destrói a pessoa. Os cientistas dizem sobre isso, que as pessoas começam, nesse vício, a desprezar o modo natural de ter prazer, que é permitido por Deus num relacionamento dentro do casamento, por algo que é como uma dopamina no seu cérebro, e cada vez precisando de mais e mais e mais, e as pessoas já não têm mais sensibilidade para o prazer normal, e troca de um prazer que só dopa a mente dela, e está provado que isso causa na pessoa vários tipos de transtorno, depressão, problema de saúde mental, até falta de memória. Por quê? Porque a pessoa entrou nesse profundo de vício, transitório, efêmero, podre. Sendo que você tem uma herança imarcessível, imensurável, imaculável. Não permita que alguém transforme a sua vinha numa horta. Você está entendendo? Às vezes, as pessoas entram em certos tipos de práticas que vai afastá-la cada vez mais da herança eterna, viva, da esperança viva, protegida e guardada nos céus pelo Senhor. A sua herança não tem preço. Ela custou o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz. A Bíblia diz que tesouro nenhum no mundo poderia comprar a sua salvação. Somente um maior tesouro do que todos os tesouros do mundo: o sangue do Cordeiro. Me deu uma herança que não posso transformá-la numa coisa transitória. Você está entendendo? Acabe diz para Nabote: eu te dou uma melhor no lugar. Você já reparou que sempre alguém quer oferecer algo para você e fala que é melhor? A Bíblia diz: a caminho que o homem lhe parece direito, mas ao final é caminho de morte. Cuidado com as trocas que você faz, com as negociações que você faz. Vou contar uma historinha para você. É uma história com E, história, não é história, mas é uma ilustração. O cara morreu e foi lá para o escritório do céu para decidir para onde ele ia. Aí ele falou: para onde eu vou? Ele falou: tem o céu e tem o inferno. Antes de prosseguir com a piada, deixa eu te falar algo. É uma piada, é uma história. Porque a Bíblia diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você pode decidir pela sua eternidade enquanto há em você ainda o fôlego de vida, o poder de decisão. Depois já era. Só Deus para julgar você. Mas vamos voltar à piada, gente. Mas como é que é esse negócio aí? Céu e inferno. O céu está ali, o inferno está aqui. Posso lá ver, dar uma olhadinha no céu? Aí foi lá dar uma olhadinha no céu, com a tranquilidade do céu, né? Os anjos lá tocando harpa, e todo mundo de bem lá, tal. O céu até que é tranquilo, né? Mas e o inferno? O inferno ali, aquela barulheira que eu estou escutando, o inferno? É o inferno. Eu posso dar uma olhadinha? Pode, você tem todo de bola. Lá. Ali entrou lá de cara, já veio uma recepcionista, vestida de maneira sensual para recebê-lo. Ele falou: opa, o negócio está bom aqui no inverno, hein? Aí, aqui, ó, ali tem festas, tem todo tipo de prazeres, aqui também tem festas, todo tipo de prazeres da carne, que você pode aproveitar à vontade. Aí, aproveita, ele está lá, aí ficou lá um dia, lá, e depois voltou para a sala. Olha, eu tomei minha decisão. Qual é? Eu vou para o inferno.
Você tem certeza disso? Tenho, vou para o inferno. Então tá bom, pode ir para o inferno. Aí foi, na hora que ele entrou na porta do inferno, já caiu no caldeirão do diabo. E garfada, ai, chorando, de dente, pegando fogo, e aquele tormento todo. Aí falou, mas caramba, eu vim aqui ontem, era outra coisa. Zé, ontem você era turista. Hoje você vai morar aqui. Cuidado com o que o diabo te oferece. Pode ser muito bom no momento, mas depois é caminho de morte. Você está entendendo, gente? Eu não vou trocar a minha vinha por uma oferta que o inimigo faz. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um ditado, um livro que eu já li, que fala que a síndrome da grama mais verde. Sempre a grama do vizinho é mais verde. O casamento do vizinho é melhor. A esposa do vizinho se arruma melhor, o marido da vizinha conversa e dá atenção, o carro do vizinho é um carro melhor, o trabalho do vizinho é um trabalho melhor, e nós ficamos cobiçando algo que não pertence a nós. Deixa eu te falar, aquele que não cuida do que tem, não merece o que não tem. Você precisa amar o que você tem. O seu casamento é o melhor casamento. Preserva o seu casamento. Não olha para as ofertas que o inimigo faz, tentando trocar o seu casamento. Ele tem que ser permanente e durável. O seu trabalho, amado, é o melhor trabalho. É ele que coloca o pão na sua mesa. Cuida bem do seu trabalho, dedique-se ao seu trabalho, porque se você honrar no pouco, Deus te colocará no muito. É princípio da palavra de Deus. Cuide de você, não fique olhando para o outro, não fique olhando para a grama do vizinho. Olha e cuida da sua grama. Nabote disse, eu não troco a herança do meu pai. Eu não negocio a herança do meu pai. Uau, que homem extraordinário. Aí acaba vem, coloca o preço aí. O preço que você colocar, eu vou pagar. Uau. Quem não gostaria de ver uma proposta dessa, hein? Você está lá com alguma coisa, alguém fala, não quer nem saber, põe um preço que eu pago. Os vendedores riam até aqui, né? Põe o preço aí que eu pago. Sabe por que Acabe, que representa Satanás, falou isso? Porque ele sabe que as pessoas, às vezes, se vendem por um preço. Lucas capítulo 4, ele chega diante de Jesus. E a Bíblia diz que num relance, ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. E diz para Jesus, porque me foi entregue, eu lhe darei todos os reinos na terra e autoridade sobre eles. Mas tem um preço. Te dou tudo para Jesus. Se Satanás ousa oferecer para Jesus, imagine para um comedor de arroz e feijão como você. Tem um preço. Se prostrares, me adorares. Jesus fala, arreda de mim, Satanás, porque só o Senhor adorarás, e somente a Deus prestarás culto. Esse joelho só se dobra para Deus. Aleluia!
A minha herança não tem preço. A minha herança custou o sangue do Cordeiro. A minha herança está protegida no céu, guardada no céu. Ela é imacessível, imaculável, imensurável. Ela não tem preço, ela não tem valor. Eu não negocio aquilo que a graça derramou sobre mim pelo sangue de Jesus. A minha herança não tem preço. Amado, o seu casamento é inegociável, a sua família é negociável, os dons que Deus derramou sobre a sua vida são inegociáveis. Foi dado por Deus. Nabote morreu, mas não negociou. Nabote sabia o valor da sua herança, sabia que ela era eterna. Deixa eu falar para vocês o resto da história. Aquele Acabe e aquela Jezabel um dia foram encontrados pelo profeta. Um dia o profeta Elias os encontrou. Um profeta que nem estava na história. Estava conversando com o Gabriel lá na salinha, sobre a mensagem. Nem na história estava, nem sabia dos acontecimentos, mas Deus usou o profeta. Sabe por quê, amado? Vou te falar para você uma coisa. Ai daquele que tocar na herança dos santos. Deixa eu falar com você, Deus protege você até depois da morte. A Bíblia diz, o profeta disse, você vai sair para uma guerra, e você vai morrer na guerra. Aí o outro fala, não vai morrer nada, pode ir que Deus vai te guardar. E houve uma confusão de espírito ali. Mas o homem de Deus falou. Aí Acabe fala assim, sabe uma coisa? Eu vou para a guerra, mas eu vou me disfarçar. Eu não vou vestido como rei, eu vou como um soldado comum. E a Bíblia diz que no meio da batalha, uma flecha aleatória foi atirada de maneira aleatória. Achou Acabe, e Acabe morreu. Por quê? Porque não se toca na herança dos santos, não se toca na herança dos filhos de Deus. Deus protege você até na morte. E ele disse, e você, Jezabel, os cães comerão o seu corpo e lamberão o seu sangue na porta da cidade. E foi isso que aconteceu. Por quê, amado? Porque Deus vai honrar o seu posicionamento de fé. Nós estamos vivendo um dia como igreja que os verdadeiros crentes precisam tomar um posicionamento de fé. Eu sei em que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A minha herança é inegociável, a minha salvação é inegociável, a minha vida com Deus é inegociável. Nós estamos precisando de uma geração de posicionamento como Nabote, que não temeu a morte, porque sabe que nem a morte pode tirar a herança dos santos. Aleluia! Fica de pé no seu lugar.